Olá, amigos do canal Impávido Colosso. A bomba finalmente parece que estourou, ou melhor, se ainda não estourou por completo, não importa, pois o estrago ele já está sendo aí muito grande. Bom, depois de anos sendo tratados como teorias da conspiração, os alertas sobre a interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras começaram a se confirmar. E não foi um blogueiro qualquer que falou isso, não. Blogueiro é um termo pejorativo que a esquerda costuma chamar aí os jornalistas da direita. Quem fez a denúncia foi um ex-integrante do governo americano, alguém que conhece aí os bastidores da máquina. E ele se chama Mike Pence. Portanto, na última quarta-feira, dia 6 de agosto, em plena audiência oficial da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, mais conhecida aí como a CREDEM, Mike Pence afirmou com todas as letras que a CIA estaria ou teria usado instituições ligadas ao Partido Democrata para interferir diretamente no processo eleitoral brasileiro. Sim, exatamente a CIA. E segundo ele, isso vem desde 2018. Essas denúncias feitas de forma pública, oficial e documentada não podem ser ignoradas de jeito nenhum. Elas envolvem instituições como o SID, o Atlantic Council, o TSE e agências de checagem brasileiras, além de veículos de mídia e até mesmo a Rede Globo. Você vai entender agora com detalhes o que foi revelado nesse depoimento histórico e por que isso pode ser o maior escândalo de ingerência internacional na história recente do Brasil. Vamos direto ao ponto. Mike Pence, ele não é um qualquer. Ele atuou no Departamento de Estado dos Estados Unidos durante o primeiro governo de Donald Trump, cuidando justamente de temas ligados à liberdade de expressão e também ao combate à censura digital. Hoje ele é diretor executivo da Foundation for Freedom Online, que é uma organização que monitora e também denuncia ações coordenadas entre governos, big techs e ONGs para reprimir vozes dissidentes sob o pretexto de combater a desinformação. Bem, diante aí da comissão da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Felipe Barros, Mike Pence, ele deu o seu depoimento. Ali ele afirmou que a CIA, ela operou aí no Brasil usando uma rede de instituições de fachada ligadas ao Partido Democrata dos Estados Unidos para então poder manipular o ambiente político e, mais especificamente, influenciar nas eleições de 2022. Entre essas entidades, ele citou aí nominalmente a NID, também a NID, o Atlantic Council, o CEPS. Todas, segundo ele, são fachadas usadas para disfarçar o financiamento e a coordenação de ações da CIA em países estrangeiros. O caso mais grave envolve a NID, que seria uma espécie de versão soft da CIA, criada justamente para parecer inofensiva. Segundo o relato de Mike Pence na comissão, a NID teria, portanto, financiado diretamente diversas ONGs, agências de checagem e iniciativas de educação democráticas aqui no Brasil. E tudo isso, claro, com aquele velho discurso bonito de fortalecer as instituições, quando, na verdade, o objetivo seria controlar o fluxo de informação e também interferir nas eleições. Mike Pence fez uma revelação importante. Segundo ele, a história não começa apenas em 2022. Pence revelou que a operação americana começou logo depois da vitória de Jair Bolsonaro em 2018, ou seja, cerca de um mês após a sua eleição, a NDI criou aí a coalizão chamada Design for Democracy, cujo foco principal era combater a chamada desinformação online. Traduzindo, mirar na base de apoio digital do presidente eleito. Vai anotando tudo isso aí. Essa coalizão, segundo Mike Pence, ela passou a acusar a internet brasileira de ter sido aí a grande responsável pela vitória da direita nas eleições de 2018, especificamente de Jair Bolsonaro. E desde então, começou aí uma campanha sistemática para reeducar o ambiente digital do país, sempre sob coordenação e com dinheiro vindo de fora. Bom, conforme esse trecho, podemos então dizer que houve violação da nossa soberania nacional?
Ou será que a violação da soberania nacional é só quando o deputado federal e exilado nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, faz denúncias junto ao governo americano justamente sobre essas violações num passado recente e onde então se pede aí uma espécie de reparação dos danos causados e então ele é tratado como um conspirador? Mas vamos em frente, tem muito mais. O Atlantic Council, que é uma poderosa entidade americana financiada por agências do governo dos Estados Unidos e também com membros ligados à CIA, teria feito aí parcerias diretas com o Tribunal Superior Eleitoral, no caso o TSE, nas eleições de 2022. Mike Pence afirmou que essa organização chegou a ministrar cursos para membros do TSE e também ajudou a desenvolver, inclusive, diretrizes para a remoção de conteúdo nas redes sociais, ou seja, interferência direta nas políticas de moderação de conteúdo, e não com base em critérios nacionais, mas segundo os padrões definidos por Washington. Ao mesmo tempo em que não podemos esquecer aquela fala do ministro Barroso, onde ele diz abertamente ter solicitado ajuda externa para as eleições de 2022. E para ser mais específico, ele teria então solicitado ajuda aí dos Estados Unidos. Mas vamos em frente, vamos adiante. Porque a pergunta é a seguinte: afinal, quem aplicava essas diretrizes ajustadas com o governo americano aqui no Brasil? Segundo o depoimento, as agências de checagem de fatos brasileiras, aquelas que aparecem com frequência marcando conteúdos como falso ou fora de contexto. Mike Pence revelou que 24 agências que compõem o projeto Comprova são, na verdade, marionetes americanas que eram financiadas por órgãos como a USAID, que por sinal foi extinta aí por Trump, Elon Musk e Marco Rubio, e também a NID e a própria estrutura do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Entre as agências citadas nominalmente por ele estão a Agência Lupa, a Aos Fatos e também a ABRAD, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Todas, segundo ele, operam, ou melhor, operavam com recursos e metodologias importadas, voltadas para proteger narrativas específicas e também censurar qualquer discurso fora da cartilha progressista global. Mas não para por aí não. Mike Pence também citou a atuação do Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, o famoso CEPS, que é uma organização do TSE, que, segundo ele, tem vínculos diretos com as agências de checagem que atuaram junto ao TSE. De acordo com o depoimento, 4 dos 9 checadores utilizados oficialmente pelo tribunal nas eleições têm ligações com esse consórcio. E é aí que vem a cereja do bolo. Pasmem vocês, ou seja, quem poderia imaginar, não é mesmo, que a Rede Globo também estava envolvida até o talo com essas organizações? Pois é. Segundo Mike Pence, o conglomerado aí da família Marinho, incluindo o portal G1, participou ativamente desse processo, atuando como parceiro da máquina de censura coordenada por interesses estrangeiros. Portanto, a Globo teria servido aí como amplificadora das narrativas selecionadas, ajudando a validar ações do TSE e também reforçar a exclusão de determinados conteúdos, sempre com o verniz de estar protegendo a democracia. O deputado Felipe Barros, presidente aí da Credem, ele reagiu com indignação. E eu creio que não foi só ele não. Também todos os brasileiros que tiveram aí as suas contas nas redes sociais suspensas e outros até mesmo presos por isso. Nas redes sociais, ele afirmou que as declarações de Mike Pence configuram um atentado direto à soberania nacional. Ele disse ainda que vai defender aí a abertura imediata de uma investigação formal sobre esse caso. E foi direto ao ponto. Segundo Barros, o Partido Democrata utilizou aí uma instituição de fachada para que a CIA interferisse nas eleições brasileiras e também fingisse estar protegendo a nossa democracia. Um claro atentado à nossa soberania. Bom, diante de todas essas declarações de Mike Pence, a pergunta que fica agora é: o que será feito com essas informações? Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de um ex-funcionário do governo dos Estados Unidos que atuou aí em áreas sensíveis, declarando diante do parlamento brasileiro que a maior potência do mundo
agiu para influenciar o rumo político do nosso país. E mais, usando a própria Justiça Eleitoral, as agências de checagem e também os veículos de imprensa, como, no caso, a Rede Globo, como peças de um grande tabuleiro. A situação é muito grave, como se não bastasse a reportagem com a Vaza Toga Parte 2, que foi publicada aí no último dia 4 de agosto e promete mais desdobramentos para os próximos dias, onde o ministro Alexandre de Moraes está envolto em arbitrariedades, para se dizer o mínimo, envolvendo aí os presos políticos do 8 de janeiro. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto e também a reportagem completa assinada aí pelos jornalistas David Agap e Eli Vieira na descrição desse mesmo vídeo. Enquanto isso, ministros do STF, em um total de 8, incluindo aí o próprio Alexandre de Moraes, tiveram seus vistos americanos revogados e Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky, que é considerada aí a pena de morte financeira. Diante de todas as arbitrariedades do STF, especialmente de Alexandre de Moraes, o Congresso Nacional pede aos presidentes das casas para pautar a anistia na Câmara dos Deputados e no Senado o impeachment de Alexandre de Moraes. Até o momento aí da produção desse vídeo, tem pelo menos 40 assinaturas, faltando apenas uma assinatura para que o mesmo seja pautado no Senado, óbvio, se Davi Alcolumbre pautar. São necessários pelo menos 41 votos a favor do impeachment, para que então o ministro seja afastado por um período aí de 180 dias, ou seja, por cerca aí de 6 meses. Bom, então é isso, meus amigos. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando tudo o que a grande mídia insiste em esconder, então você já sabe. Inscreva-se aqui no canal Impávido Colosso, deixa aí o seu like, ativa o sininho das notificações e, claro, compartilha aí esse vídeo com mais pessoas. E vamos juntos seguir firmes em busca da verdade. Um abraço e até o próximo vídeo.